parte da configuração dele. Que horror, não é? O que acontece com a gente? Dá esses brancos assim, credo, né? Fica parecendo que a gente tá com um problema de amnésia, né? Acho que é muita coisa na cabeça. Então, bora lá para nossa live, bora chamar o povo. Me fala aí quem já está online, seu nome, vai fazer o concurso aqui de Itapevi. Essa live, ela também está direcionada. É uma autora que nós vamos falar da Thelma Vaz. É uma autora que também está lá em Caieiras, né? É uma autora assim que cai em muitos e muitos concursos. Impossível, né? Não cair Thelma Vaz em um concurso, gente. É uma das maiores, né, mais lidas, mais comentadas autoras atualmente. Ei, Juliana, bem-vinda. Tudo bem contigo, garota? Né? Bem-vinda aqui, né? Oi, Fabiana, bem-vinda. Boa noite. Aí, meu povo tá chegando, ó. Vocês fazem um favor, vocês estão lá no grupo, vão botando aí o link dessa live nos outros grupos pra gente chamar mais pessoas. O professor não gosta de ficar sozinho, gente. Vocês sabem como é que a gente é carente, a gente precisa de espectadores, de alunos, de plateia, qualquer um que seja. Tá bom? Olha só, vem pra cá, vem pra live com a gente, vem aprender um pouquinho, tá bom? Vem aprender com a gente um pouquinho. Aí, o pessoal tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá passando, tá passando. Olha aqui nosso concurso Ventura Educacional, né? O nosso cursinho, a gente tá aqui naquela batalha, naquela luta para que você possa, né, atingir os objetivos, passar aí no seu concurso, adquirindo, né, a tão sonhada estabilidade da carreira pública. Gente, isso é muito importante, né? A gente ter esse projeto, a gente ter esse sonho, né? Eu já vou fazer quantos anos, meu Deus? 19 anos aí como funcionário público, né? Já é uma carreirinha, já é um chãozinho que a gente vai andando, né? E digo para vocês, né? Por mais que o serviço público tenha as suas questões, a gente sente-se desvalorizado, muitas não raras vezes, né? Mas ainda o serviço público, né? É a carreira mais sólida, né? Acho que a gente teve assim as pessoas que passaram por essa pandemia, né? De um modo geral, as que estavam empregadas, né? No ambiente privado, sentiu muito mais forte a pandemia do que aquelas que estavam empregadas no ambiente público. Por isso que ainda na carreira pública é uma carreira muito sólida, é uma carreira pela qual nós lutamos, né, para acessar, e a gente vai estudar e a gente vai te ajudar, e eu tenho certeza absoluta. Agora vamos assim, antes de começar, eu quero falar com você. Vai fazer vídeo de concurso de Caieiras? Essa autora está em Caieiras também, a Thelma Vaz. Então assista e manda para suas amiguinhas lá no grupo de Caieiras, porque você vai ajudá-las. Vou fazer vídeo sobre o concurso de Caieiras também. Bom dia, boa noite então a Natânia, boa noite a Osana, boa noite Fabiana, boa noite Cristiana, boa noite Juliana. Oi, todo mundo com Ana aqui, gente? Nossa, Deus do céu. Né? É Juliane, não é Juliana não, né? Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a essa nossa live. Bora lá então falar um pouquinho de Thelma Vaz, que é uma das autoras assim mais cobradas em concurso nos últimos tempos. É uma autora muito boa que eu particularmente gosto muito. Beleza? Bora lá estudar? Sem mais delongas? Coloque aí sim. Eu vou passar nesse concurso. Eu sou o próximo professor de Itapevi. Coloca aí sim. Tá aí, Tati Luz. Bem-vinda, querida. Tá sempre aqui conosco. Obrigado aí por você estar aqui, viu? Coloca aí sim pra mim nos comentários.
Eu sou a próxima professora de Itapevi. Coloca aí sim. Eu sou o próximo professor de Itapevi. Eu sou o próximo professor de Caieiras. Eu sou a próxima professora de Caieiras. Ó, gente, 400 vagas em Itapevi, mais de 20 em Caieiras. Tem oportunidade de sobra para quem se prepara, Não joga o dinheiro da sua inscrição no lixo, não deixe seu futuro aí pela sorte. Bora se preparar, que quem acorda cedo, Deus ajuda. Tinha um ditado lá em Minas que dizia assim, ó: passarinho que acorda tarde só come fruta verde e bebe água suja, né? Então ninguém aqui acorda tarde não. Bora lá! Isso aí, Cristiane, eu vou passar nesse concurso, eu sou a próxima professora. Joga pro universo, gente. Tem que ter pensamento positivo. É você fazendo acontecer pela força do seu pensamento. E bora aqui, né, com o nosso cursinho Ventura Educacional, e você vai com certeza alcançar a tão sonhada carreira. Então bora lá? Nós vamos então hoje falar sobre o livro Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, da Thelma Weiss. Vou fazer aqui uma resenha crítica para vocês, digital, trazendo os principais pontos e as principais reflexões que pode cair lá no seu concurso. Bora, força, coragem. E a gente vai conseguir ser aprovado no concurso, seja de Itapevi, seja de Caieiras, seja onde for. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Nesse livro, a autora ela faz uma série de reflexões sobre o processo de aprendizagem das crianças. Ela discorre neste trabalho a partir da sua própria experiência como alfabetizadora na escola pública, e essa experiência, é por isso que eu gosto da Thelma Weiss, porque ela é uma autora que teoriza a partir da sua própria prática, e a partir dessa experiência ela está propondo alguns pensamentos, algumas soluções também, e alguns paradigmas para que nós pensemos a educação. Na visão da Thelma Weiss, é possível criar um tipo de educador que seja capaz de mudar o rumo das suas ações e interpretar as respostas dadas pelos alunos, e a partir desse processo se corrigir a sua própria prática, corrigir os próprios caminhos que ele tem feito como educador. É por isso que a Thelma fala de um novo olhar sobre a aprendizagem. E neste olhar, o aluno ele é protagonista, ele é o agente ativo de seu processo de construção de conhecimentos. Atualmente, dizer que o aluno é sujeito, que o aluno é ativo, parece ser uma afirmação até conhecida e até bem unânime, né? Até bem difundida aí nos nossos meios escolares. Mas quando a gente pensa o aluno como um sujeito ativo neste processo de ensino e de aprendizagem, é também necessário que nós pensemos o professor. Qual é o papel do professor neste processo de ensino e aprendizagem que considera o aluno como um sujeito ativo? Considerar é uma outra pergunta que a Thelma Weiss faz. Considerar o aluno como sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem significa necessariamente relegar o professor a um papel passivo neste processo? E aí, Natânia, Tati, Antônia, Cristiane, vocês acham que considerar o professor e outros, né, que estão aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, considerar o professor como sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem, aliás, considerar o aluno como sujeito ativo do processo de ensino e de aprendizagem, significa roubar o papel do professor nesse processo? O que vocês acham? É aí que está a briga, gente. É aí que está, como diria o povo, né, mais antigo, é aí que está o quiprocó. Vamos lá desenrolar esse quiprocó, né? Gente, a gente tem que entender que considerar o aluno como sujeito ativo não significa designar ao professor um papel de mero espectador neste processo de construção da aprendizagem.
Numa concepção construtivista de educação, né, é bom ressaltar isso, a Thelma Weiss, ela traz uma concepção construtivista de educação. O professor não é, e ele não pode absolutamente ser, mero espectador da construção do conhecimento dos seus alunos. Na verdade, cabe ao professor um papel muito ativo, e esse papel é o de organizar as situações de aprendizagens, as intervenções pedagógicas que auxiliem os alunos em suas próprias construções. Anota isso! Esse é o papel do professor. Ele organiza as situações de aprendizagens. É o professor que organiza, isso cai muito nos cursinhos, as intervenções pedagógicas que auxiliam os alunos em suas próprias construções, que considerem os conhecimentos e os mecanismos envolvidos na construção dos conhecimentos dos alunos. Além das questões relacionadas à didática, além, claro, das questões relacionadas ao objeto a ser ensinado, a ser aprendido. A atuação do professor neste sentido, ela torna-se necessária para que os alunos avancem, para que os alunos aprendam e para que eles desenvolvam as suas competências em situações didáticas planejadas, com objetivo previamente definidos, em tarefas que propõem desafios, com organização das formas de trabalho, com previsão, vai dizer a Thelma Weiss, do tempo a ser utilizado e com intervenções pedagógicas consistentes. Eu quero que você anote isso. Então, a didática do professor, ela tem que ter objetivo definido e as tarefas têm que ter organização da sua forma, previsão do seu tempo e a consistência das intervenções pedagógicas. Quando a gente fala de organização da sua forma de trabalho, é pensar a dinâmica, como vai ser individual, vai ser em grupo, vai ser uma dinâmica expositiva, dialogada e etc. Qual o tempo que vai se gastar para realizar aquela determinada prática pedagógica? É uma aula, 2 aulas, meia hora, 20 minutos, 15 minutos, um mês, né? E por fim, a Thelma Weiss vai falar sobre as práticas pedagógicas consistentes. O que são práticas pedagógicas consistentes? São aquelas práticas pedagógicas que correlacionam ao mesmo tempo o objeto de estudo ou de aprendizado, as limitações do aluno e, ao mesmo tempo, tudo isso costurado com a metodologia capaz de oferecer respostas consistentes aos problemas de aprendizados que apareçam nessa relação de ensino. Aí você vai dizer, Cláudio, mas agora fritou os meus neurônios. E como que eu vou fazer esse negócio todo acontecer desse jeitinho aí? Como é que eu vou fazer as intervenções pedagógicas? Como é que eu vou ter uma prática pedagógica consistente? Por aí vai. Aí você já começa a chorar. Não precisa de chorar. Porque a gente vai refletir aqui sobre isso. E aí você vai poder também refletir sobre isso em caso você tenha lá no seu cursinho uma questão, por exemplo, que seja dissertativa, que vai te perguntar como que você pode organizar a prática pedagógica. E aí, você já curtiu aqui? Gente, ó, quem tá todo mundo aqui tá inscrito no canal, né? Se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, né? E por favor, vamos fazer aqui, ó, você não tá num grupo ainda não? Menina, você não tá no nosso grupo ainda não, do cursinho aqui de Itapevi, você não tá no nosso grupo, esse cursinho tá com o nome de Itapevi agora, mas daqui a pouco ele muda de nome, esse cursinho é cursinho de um monte de curso, hein? De um monte de concurso, né? Então assim, bora lá, se você não tá ainda aqui no cursinho de Itapevi, você esteja, tô postando aqui o nosso link,
Nós temos a apostila, né, do concurso de Itapevi, né, apenas R$ 40, baratinho. Gente, eu penso muito no professor porque eu sou professor, né? Então a gente faz tudo assim com um preço que é acessível. E nós temos também o nosso curso que começa agora dia 1º de março. Cara, tá muito bom, tá muito legal. A gente organizou uma estrutura. Cláudio, você vai falar de toda a biografia que tá lá no concurso da PV? Gente, não. Nós vamos focar naquilo que cai. Nós vamos focar naquilo que a gente tem certeza que vai cair, né? Até porque se eu passar toda, eu posso passar, eu tenho já todas as aulas de toda a bibliografia da PV. Se eu passar toda ela, você vai ficar confuso, você não vai entender nada. Então a gente vai focar naquilo que nós fizemos os nossos estudos com métricas de prova que realmente vai cair no seu concurso. Beleza? Então bora aí entrar no grupo, bora se inscrever. O nosso cursinho tá assim com um preço bem camarada, apenas R$200, apenas R$200, gente. É inacreditável, né? Com a qualidade que a gente está colocando aqui nesse curso, né? Com a qualidade dos nossos professores, a gente conseguimos por quê? Por causa da procura, né? As pessoas, graças a Deus, gente, elas conhecem o nosso trabalho, elas sabem da seriedade do nosso trabalho e elas têm procurado os nossos cursinhos, seja para Itapevi, para São Bernardo do Campo, para Louveira. Agora nós estamos com curso também para diretor de Campinas. Isso aí, estamos com cursinho agora de diretor de Campinas também, né? E a gente está aí, né? Sempre construindo caminhos, sempre construindo possibilidades. Claro, né? Para o professor também aqui ganhar o dinheirinho dele e para você, claro, alcançar os seus sonhos. Cristiane, comprei o cursinho, é necessário também adquirir a apostila? Não, Cristiane, para quem compra o cursinho, a apostila ela é um presente de coração para coração. Agora, se você não adquirir o cursinho, aí sim você tem que comprar a apostila. Então, bora lá continuar falando da nossa querida a Thelma Weiss, né? Mas aí vem uma questão, a partir de tudo que nós falamos e que a Thelma Weiss também coloca, né? Como que tudo isso que a gente falou se relaciona, se realiza na prática pedagógica, né? O que se deve levar em conta para que a aprendizagem realmente ocorra? Essas são questões que rodam o cotidiano dos educadores compromissados com a sua própria prática e compromissados com levar a sua prática à excelência. Que esperam que seus alunos estejam envolvidos em uma realidade de sucesso escolar e não do fracasso, como muitas e muitas vezes tem ocorrido. Por óbvio, não existem fórmulas mágicas, nem receitas a serem seguidas para que os professores possam garantir que seus alunos aprendam. Mas a gente pode falar de alguns paradigmas, nós podemos falar de alguns pressupostos que são muito importantes, que necessitam ser considerados no processo de ensino e de aprendizagem e que podem auxiliar a reflexão sobre como proceder para que de fato essa tão sonhada, essa tão almejada aprendizagem dos nossos alunos ocorra. Nesse contexto que considera o aluno como construtor do seu conhecimento, o professor ele deixa de ser apenas um mero transmissor de conhecimentos que são definidos por uma lógica que é alheia, que é estranha, que é externa ao aluno. E o professor passa a considerar os conhecimentos prévios dos alunos, as possibilidades de aprendizagem dos alunos e as características do objeto a ser ensinado. E aí a Thelma Weiss, ela vai ressaltar que o professor como mediador, aí você anota isso, ele é alguém que a cada momento, a cada circunstância, toma decisões pedagógicas que são consistentes
ele nunca está limitado a simplesmente corrigir ou a simplesmente também deixar errada a questão, muito menos isso. Porque além de informar e de respeitar o erro quando construtivo, ele problematiza, ele questiona e ele ajuda a pensar. Então aqui veja, o professor aqui junto a segunda Thelma Vaz, né, ele não está compromissado com o erro, por óbvio, nenhum compromisso com o erro, mas também ele não está compromissado a ficar dando a resposta certa. Ele está compromissado a inserir o aluno no processo de ensino e de aprendizado. Karina Batista, cursinho da PV será ao vivo? Sim, vai ser com aulas ao vivo, para tirar as suas dúvidas ali junto ao professor, ok? Gente, escreve para mim aí se está todo mundo conectado, se está tudo certo aí, por favor. Deixa eu ver aqui se a conexão nossa está funcionando, se caiu, alguma coisa assim. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Não, tá funcionando. Deixa eu ver. Escreve aí pra mim se você tá conectado, se tá todo mundo conectado aí, por favor. Ixi, acho que caiu, hein? Deixa eu só ver aqui se a conexão caiu, minha gente, porque tá chovendo aqui e tá muito difícil aqui essa conexão. Ok? Digita aqui pra mim, por favor. Ah, tá tudo certo? Gente, outra pessoa aí pra mim, tá? A conexão tá boa? Tá certo? Ah, beleza. Ah, ufa, eu pensei que tinha caído aqui a conexão. Tá ótimo, então. Então, bora continuar? Vocês estão gostando? Estão gostando da aula? Fala pra mim, dá esse feedback aí. Tá conseguindo entender aqui? Até uma vez? Coloca um coraçãozinho se sim, coloca uma cara feinha se não. Ou coloca sim e não também, gente, tá valendo. Fica inventando moda, né? Vamos dar continuidade aqui. Em linhas gerais, então, o conceito de professor mediador, é bom você anotar isso, ele vai muito além da interação e de ensinar. Na prática, a ideia de o professor encarado como mediador, significa a construção de um profissional de educação que se coloca como um incentivador, como um facilitador, como um motivador da aprendizagem. E se colocando dessa maneira, ele faz com que o aluno se aproprie das suas próprias experiências, tornando-se protagonista nesse processo e tornando-se capaz de atingir os seus objetivos de forma autônoma. É fundamental, gente, pensando dessa maneira, que os professores eles assim se vejam, que os professores consigam conhecer o que os seus alunos sabem sobre o objeto de conhecimento a ser ensinado, a ser aprendido. Porque é justamente a partir destes conhecimentos que nós chamamos de conhecimentos prévios, é a partir da possibilidade de relacionar o novo conhecimento com o conhecimento que ele possui, que a aprendizagem ocorre realmente. Porque se assim não for, todo o processo de aprendizagem, todo o ensinamento, todo o conteúdo que você dá vai ser estranho ao aluno, e este estranhamento, não o estranhamento como fala o Rubem Alves, né? O estranhamento, a capacidade de se espantar diante do novo, mas é o estranhamento, esse estranhamento feio, né? Dessa roupa que nunca me serve, né? Ele vai ser um impeditivo para que o aluno aprenda. Dessa maneira, quando o professor ele toma o conhecimento sobre aquilo que o aluno sabe, ou seja, sobre o conhecimento prévio dos seus alunos, ele pode planejar situações didáticas que tentem garantir a aprendizagem, ou seja, que permitam que o aluno consiga estabelecer relações substantivas. E veja bem, aqui nós falamos de relações não arbitrárias.
Ou seja, relações que não sejam condicionadas àquilo que o professor disse ser certo entre o que aprendeu e entre aquilo que ele já conhecia. As situações didáticas planejadas, elas não podem considerar que o simples fato, que o simples contato do aluno com o objeto de conhecimento, ele promove a aprendizagem, como se a aprendizagem desse por osmose. O aluno está ali tocando o objeto de conhecimento, ele já aprendeu, não. Não pode considerar também que a simples imersão do aluno em ambientes informadores garanta o aprendizado. E isso é muito importante que você anota, e eu repito e ressalto. O simples contato do aluno com o objeto de conhecimento não garante que ele aprende. E a simples inserção do aluno em ambientes de informação, por exemplo, na escola, também não garante o aprendizado. Se fosse assim, gente, caso isso ocorresse, a gente não teria membros não alfabetizados nas comunidades letradas. A intervenção pedagógica deliberada é essencial para que a aprendizagem ocorra. O professor deve planejar situações desafiadoras, ou seja, boas situações de aprendizagem. A Thelma Weiss vai dizer que as atividades planejadas pelos professores, para terem valor pedagógico e serem boas situações de aprendizagem, devem considerar alguns princípios muito importantes. O primeiro princípio, você tome nota deles, que eu destaquei aqui 3, tá bom? Primeiro princípio, os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar. Veja bem, você deve desnudar aquilo que o aluno sabe. Ele tem que ser posto em jogo. O professor tem que criar uma situação em que o aluno ele coloque, né, tudo o que ele sabe sobre aquele conteúdo. Muito bem, Adriana, eu sou a próxima professora de Itapevi, né? Então isso é muito importante. Você deve desnudar, né, o que o aluno sabe sobre aquilo, deselar o que o aluno sabe sobre aquele conteúdo, né? Em uma atividade em que os alunos colocam os seus conhecimentos de maneira que seja desafiante, as respostas não podem ser apenas de memórias, as respostas não podem ser óbvias, não podem ser imediatas. Elas devem mobilizar os conhecimentos do aluno no sentido da construção, da solução daquela situação, problema. Segunda condição, os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. A aprendizagem por situações problemas, não se restringe à matemática, gente. E é muito interessante ressaltar que meio que os professores de matemática, eles cooptaram essa ideia de problema, né? E a gente só vê, fala, o problema não é meu, o problema é de matemática. Imagina! As situações de problemas são de geografia, são de ciência, são de biologia, são de arte, são de música, são de filosofia, de sociologia. Elas são de toda a ciência que a gente constrói dentro do processo de conhecimento. E a gente tem que trazer para dentro da realidade das disciplinas, e aí a gente está falando sobretudo da área de humanas, essa naturalização em relação a situações, problemas, né? A gente tem que tirar da matemática, né? A gente fez com que a matemática absorvesse essa ideia de problemas, e a gente tem que trazer isso para as outras ciências. A ideia, né, de situação-problema se relaciona à ideia de que o conhecimento avança na medida em que os alunos eles têm bons problemas sobre os quais pensar. Não são quaisquer problemas também, são bons problemas sobre os quais pensar. E aí você vai dizer, mas não é o conhecimento prévio do aluno? Sim. Mas quando o aluno apresenta uma situação, problema envolvido no cotidiano dele, você pode levá-lo a refletir se aquele é um bom problema a se pensar. Esse tipo de ensino pressupõe uma intervenção de natureza própria.
esse tipo de ensino, esse modelo de ensino, ele se refere à utilização como núcleo das situações de aprendizagem, as situações problema. Eu não trago nada que seja estranho ou alheia à realidade do aluno. Eu problematizo a própria realidade, ou eu capto, né, a partir dos conhecimentos prévios, os problemas da própria realidade do aluno, e eu confronto as soluções que eles pensam ou eles dão a esses problemas com o conhecimento que eu quero sistematizar. Certa feita eu dava aula de geografia falando sobre os conceitos, né, de fronteiras e de limites, né, e de territórios. E eu trabalhava em uma comunidade assim, muito periférica. E como os alunos não se interessavam muito por isso, porque era uma abstração, pensar União Soviética, pensar as fronteiras da Europa e a liquidez, como diria Bauman, dessas fronteiras, né? Eu trabalhei com os alunos os territórios do tráfico na favela. Todo mundo sabia quais facções ocupavam quais núcleos. E a partir desse mapeamento nós fizemos isso sim, né? na comunidade em que a gente estava, eles compreenderam os conceitos de fronteira, de limite, de território, né? A partir da problematização da realidade mais cercana aos alunos. Mas por que eu pude fazer isso? Porque eu me aproximei da realidade daqueles alunos, ok? Esse é um exemplo meu da minha própria prática pedagógica. E o terceiro ponto é aprender a aprender, sabe? A gente tem que insistir muito que os alunos têm que aprender a aprender, mas é claro, né, gente? Aprender a aprender só é possível apenas para quem já aprendeu muita coisa, alguma coisa. Aqui, né, ressurge um modelo de aprendizagem proposto pela escola nova, o modelo escola novista. Aprender a aprender significa saber buscar informações por meio do computador, na internet, né? Mas ter a capacidade de estabelecer relações inteligentes entre os dados e as informações e os conhecimentos que já foram construídos. O que sabe uma criança que parece não saber nada? O professor, minha gente, ele deve sempre se preocupar com o que o aluno sabe sobre aquilo que ele ensinou, mas também com o ponto de vista do aprendiz. Porque é esse o conhecimento necessário para fazer o aluno avançar para além daquilo que ele já sabe ou para além daquilo que ele não sabe. Todas as crianças sabem muitas coisas. Só que as crianças sabem coisas diferentes umas das outras e sabem coisas diferentes dos professores. Cláudio, mas você diz todas as crianças sabem muitas coisas. As crianças com necessidades especiais também sabem muitas coisas. As crianças da periferia sabem muitas coisas. As crianças da cidade sabem muitas coisas. A questão é que as crianças sabem coisas diferentes umas das outras e coisas diferentes daquilo que o próprio professor sabe. Ufa! Tá entendendo? Por mais que a gente tente ali prender a sabedoria ou o conhecimento nas disciplinas escolares, geografia, história, matemática, blá blá blá, os saberes, eles suplantam, superam, vão muito além das realidades dos conteúdos escolares. Não é bonito falar isso? Gente, eu adoro pensar esse tipo de coisa, né? Para muito além daquilo que a gente pensa. Tudo depende da valorização que certas aprendizagens assumem nas comunidades de origem de cada criança, de cada estudante. Depende da cultura da família, depende do ambiente. Professores e alunos são protagonistas do processo de ensino e de aprendizagem. Cada um desempenha o papel e eles possuem objetivos diferentes. Os alunos têm o objetivo de aprender
E os professores têm o objetivo de ensinar. E essa diferença de papéis, ela não pode ser hierarquizada. A gente tem uma mania horrorosa. Toda hora que a gente fala que as coisas são diferentes, a gente quer hierarquizar. No processo de ensino e aprendizagem, não hierarquizemos. Aqui eu não estou falando de hierarquia de autoridade. Não falo, não. Por óbvio, dentro de uma sala de aula existe uma hierarquia de autoridade. É outra coisa. Eu estou falando aqui dentro da relação pedagógica, né? Estou fazendo um recorte aqui no processo de ensino e de aprendizagem. Por mais que os dois tenham objetivos diferentes, esses objetivos não se anulam, não se suplantam, não se hierarquizam, né? Esses objetivos eles se integram, né? E geram as intervenções pedagógicas salutares. Não é bacana pensar isso? E aí, já passando para o final desse livro, a Thelma Vaz, ela vai falar sobre a avaliação e os usos da avaliação. Ela vai dizer que o sistema de avaliação impede o afastamento definitivo da escola e evita a diminuição da autoestima do aluno, além de proporcionar um estímulo maior ao aluno que passa a estudar na mesma série em que colegas de idades semelhantes. E isso é muito importante que nós ressaltemos. Os índices de aprovação no final da primeira série, né, no contexto desse livro, né, a Thelma Vaz vai dizer que eles giram em torno de 50%, mas isso não é um dado importante, que é um dado que a autora, quando escreve o livro, ela usa, né? E aí a autora vai se referir na aprovação por ciclos, né? E ela vai falar da experiência de ciclos, da própria experiência dela como alfabetizadora, né? Em que se obteve, né, resultados melhores do que a experiência, né, seriada de organização do currículo dos alunos. E as pessoas precisam de se apropriar melhor dessa experiência, né? E infelizmente o que a gente vê são apropriações deturpadas da experiência de educação por ciclo, que confunde, né, a educação por ciclo com aprovação automática. O que a gente vê é que a coisa começa a degringolar quando esse negócio de aceleração, recuperação, ele não corresponde às expectativas. Não corresponde às expectativas de aprendizado. O problema é que as salas de aula, elas continuam sendo divididas entre aqueles alunos que vão e que não vão, com uma pequena diferença. Todo mundo passa de ano, mas só alguns vão aprender. E aí a Thelma vai dizer isso. A gente constantemente, carimba aluno. Esse aluno aprende. Esse aluno aprende. E a gente fala assim, não aprende nada, deixa que a vida ensina ele. Aí, gente, a gente vai lidar com um drama, e a Thelma Vaz vai tocar neste assunto, de crianças que não sabem ler e escrever. Repete-se hoje esse drama em qualquer escola localizada em regiões próprias. E isso, em regiões pobres, né? E isso, né, muitos e muitos professores vão relatar e vão dizer. E esses professores eles reclamam pelo fato de não poder reprovar ninguém. E eles dizem que não tornar públicos os casos de analfabetismo, né, que não tornam público esses casos, porque as secretarias de educação costumam abrir sindicância para apurar os fatos. E somente os professores acabam penalizados, enquanto o governo nunca cumpre a sua parte. E essa é uma situação muito triste e é uma realidade. Na rede normal de ensino, não se sabe se hoje o professor está preparado para conseguir bons resultados de seus alunos. Se ele tiver, ele consegue. A gente sabe que isso é possível, não é fácil, mas se o professor estiver preparado, ele consegue. Né? Durante esse tempo todo que eu tenho estado na gestão, eu tenho percebido isso.
Professor que fala, aluno não aprende, aluno não aprende, aluno não aprende, aluno não aprende, não aprende. Aí quando aquele aluno, ele pega um outro professor, aquele aluno aprende. Né? Se o professor estiver preparado para lidar, o aluno aprende. Claro, eu não estou aqui relegando as mazelas das estruturas de ensino, mas onde que existe uma estrutura ideal? Na nossa casa, tudo que está lá é ideal. Na nossa igreja, tudo que está lá é ideal. Na nossa família, tudo que está lá é perfeito, é ideal. Não é ideal, mas a gente faz. Não é verdade? Então, se a gente esperar a estrutura ideal, a gente também tem que ser professor ideal, mas a gente é professor também ideal. Né? Até uma vez vai trazer essa reflexão. É por isso que a gente fala que nós temos que fazer um processo de desenvolvimento profissional permanente. Quando a gente fala da importância do professor compreender que os seus alunos sabem, ou que os seus alunos sabem, ou que eles não sabem para poder atuar, a questão é muito mais complicada do que parece. A gente pensa que é preciso ter uma boa noção daquilo que os alunos sabem, do ponto de vista do conteúdo a ser aprendido. Vista da perspectiva do aluno, ou seja, de como os adultos veem a matéria que está sendo ensinada. O professor precisa de se deslocar do seu lugar, sem deixar de ser ele mesmo. Quando eu falo que o professor tem que se deslocar do seu lugar, mas ele não pode perder sua identidade, tá bom? Ele tem que ser uma pessoa de caráter muito forte. Porque quando eu tenho medo de dizer isso, que às vezes o professor acha que ele tem que se infantilizar. Não tem. Mas ele tem que sair do seu lugar em direcionamento ao conhecimento, em direção ao conhecimento que o aluno tem. A gente tem que pensar e tem que propor a formação do professor como um pesquisador. Né? E até uma vai já se deter muito nisso. E isso pode provocar, sim, um certo estranhamento. Esse estranhamento é fruto da divergência criada entre a teoria e a prática, entre pensar e fazer, que leva à falsa impressão de que a docência se caracteriza pela simples aplicação de metodologias formuladas em alguma instância superior à sala de aula, fazendo da sala de aula um locus apenas da ação, como se o agir desobrigasse o pensar. Até uma vai dizer que essa visão ela permanece ainda dominante na formação do professor. Como se a sala de aula não fosse o lugar do pensamento, é só o lugar de fazer, é o lugar da prática. E o lugar do pensamento fosse lá nos cursos de formação continuada, fosse na universidade, enquanto não é assim. Ser professor pesquisador significa construir a identidade de um profissional que seja capaz de investigar a sua própria prática. E ao passo que ele investiga a própria prática, ele a reconstrói constantemente a partir das necessidades educacionais que os circundam. Isso é professor pesquisador. A formação que se organiza através de uma inicial construção de conceitos sobre o ensino e sobre a aprendizagem conduz à futura ação docente pela observação das práticas diversas e pela atuação dos alunos, transformando-os em construtores do próprio saber. Como essa possibilidade hoje em dia está fora não só de nosso alcance, é hora de começar a pensar com maior seriedade, com maior profundidade, em como agir para democratizar de fato o acesso à informação e o acesso às possibilidades de construção do conhecimento. Sabe, na verdade o conhecimento se constrói frequentemente por caminhos muito diferentes daqueles que o ensino tradicional supõe. Por isso é fundamental que o professor se instrumentalize para observar, para questionar, para redimensionar o cotidiano. E esse movimento só se torna concreto através do permanente diálogo entre a prática, a teoria e a prática. A prática
que vai gerar a teoria, e a teoria que vai alimentar a prática em um ciclo infindo, em uma engrenagem infinita que vai movendo os processos de ensino e de aprendizagem. Por isso, o professor, enquanto pesquisador, ele se insere no processo de redimensionamento da relação pedagógica. Essa dicotomia entre o fazer e o pensar, ela é substituída, e é muito importante que você anote isso, que você compreenda isso, pela percepção da complexidade do próprio processo pedagógico. O professor assume aqui como função pensar e fazer coletivamente, junto com os seus alunos, no cotidiano escolar. No movimento de refletir sobre a dinâmica pedagógica, é importante que nós tenhamos como referência a prática do nosso dia a dia, a prática cotidiana, e que nós nos apropriemos de conhecimentos sobre o próprio processo de ensino e de aprendizagem. A gente vive um momento autoritário de transmissão de conhecimentos dentro da nossa própria prática pedagógica, e essa relação autoritária da construção de conhecimento ela é dominante, né, nas escolas ao redor do mundo. Professores pesquisadores, eles irão ensinar de uma maneira mais democrática, centrada no aprendiz. Se eles tomarem como experiência uma reorientação conceitual fundamental sobre os seus papéis e sobre a natureza do ensino e da aprendizagem. Aí a gente respira fundo e a gente entende que isso não é tarefa fácil. A própria Thelma Weiss, ela vai dizer que se o professor ele procurar inovar a própria prática dele, adotando um modelo de ensino que pressupõe a construção de conhecimento, sem compreender suficientemente as questões que dão sustentação, ele corre o risco grave de ficar se deslocando de um modelo que lhe é familiar para um outro modelo que lhe é completamente desconhecido, e aí ele passa a não ter domínio da sua própria prática, e ele desenvolve até uma base falar, ele fica mesclando, né, essas pedagogias mescladas, essas pedagogias Frankenstein, com um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra coisa, um pedacinho de uma outra terceira coisa, um pedacinho de uma quarta coisa, e que no final acaba não sendo coisa inteira nenhuma, e ele depois não consegue refletir e não saber, por exemplo, o que está errado ou o que não está dando certo dentro da sua própria prática pedagógica. É o que eu chamo sempre de Frankenstein pedagógico, né? Aquilo que é um pouquinho de cada coisa e não é tudo de nada, né? Quando nós analisamos, gente, isso é uma realidade assim, quando nós analisamos a prática pedagógica de qualquer professor, nós vemos que por trás das ações dele há sempre um conjunto de ideias que as orientam. Mesmo quando ele não tem consciência dessas ideias, dessas concepções, dessas teorias, elas estão ali presentes. Os professores, eles colocam muito bem eles colocam muito bem a prisão do livro didático e dos recursos escassos que empobrecem, né, os processos de ensino e de aprendizagem. Nesse contexto é que se depara com a acomodação de profissionais de educação que tem como única preocupação o ensino, isso é, né, o repasse simples e a reprodução do conhecimento que já é dado. Por isso, aí é importante você anotar, é necessário, vai dizer até uma Weiss, que o professor seja um pesquisador. O pesquisador é um sujeito muito importante, não somente na transmissão, na mera transmissão, mas na produção do saber, né? Deixando de ser a autoridade que detém o conhecimento para ser aquele que compartilha a vivência, auxiliando o aluno na descoberta, no desafio, na busca por soluções.
Os professores não podem restringir sua atenção só à sala de aula, deixando que o contexto mais amplo e os propósitos da educação escolar sejam determinados por outros. Eles devem sim assumir uma responsabilidade ativa pelos objetivos com os quais são comprometidos e pelo contexto social no qual estes objetivos podem realmente prosperar. O professor, vai dizer a Thelma Weiss, precisa dar significado às ações do dia a dia, às ações cotidianas. Nós professores, né, nós educadores, nós educandos também, que todos nós somos, nós temos o direito de aprender. Não existe conhecimento único, cristalizado, acabado. Todo conhecimento está em vias de. Isso vai dizer até o Paulo Freire. No diálogo entre ensino e aprendizagem, a Thelma Weiss diz que muitos alunos não demonstram estar à vontade na escola e que por muitas vezes esses alunos são taxados de indisciplinados, são taxados de importunadores, ou mesmo são ditos que eles têm dificuldade de aprendizagem ou que eles nunca podem aprender. Mas muitos problemas que a gente vê que são apontados como problemas de aprendizagem são, na verdade, vai dizer até uma Weiss, problemas de ensinagem. Ou falta do conhecimento científico que gera uma postura adultocêntrica, em que se concebe a aprendizagem a partir da própria concepção de adulto que já domina aquele conteúdo e que já o maneja com destreza. Com essa visão, não se enfoca apenas no trabalho do professor, pois sabendo que a família tem papel importante nesse processo, como instrumento de ajuda ou como um empecilho também para o desenvolvimento para o desenvolvimento educacional. Essa obra, né, a gente já vem aqui para as nossas considerações finais. Essa obra, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Nessa obra, a Thelma Weiss ela faz uma série de reflexão, né, a partir da própria experiência dela como educadora. É bom a gente ter isso em mente, né? E ela crê que é possível criar um novo tipo de educador, que ele muda, que ele é capaz de mudar o rumo das ações e de interpretar as respostas dadas pelos alunos e corrigir a si mesmo. É muito importante que nós compreendamos, né, que construir assim um profissional, construir-se assim como profissional é condição necessária para que nós evitemos, para que nós mitiguemos as situações de fracasso educacional que nós encaramos hoje em dia. Não é bonito pensar assim? Eu trago essa reflexão empolgada para que você possa de fato compreender e lá na sua prova você não decore, mas que você saiba analisar as questões com profundidade e que você tenha também, quando fizer outro concurso, né, onde que se exija, por exemplo, a escrita, né, a redação, que você possa ter essas ideias na sua cabeça e colocá-las apaixonadamente na sua escrita. Ok? Gostaram aqui dessa aula? Espero que vocês tenham gostado, porque foi com muito carinho que eu preparei para você, tá bom? Fica ligado no nosso grupo. Adquira os nossos cursos para concurso e você vai com certeza alcançar a tão sonhada carreira, o tão sonhado emprego público, não é verdade? Então bora aqui dar aquele abraço para quem continuou. Gostaram da nossa aula, professor? Gostaram da nossa aula, professores de Itapevi? Aqui nós temos os futuros professores de Itapevi, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma questão. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão para a gente responder. Bacana, né? Então, gente, olha,
pedir vocês, divulguem aí o nosso link, divulguem o nosso grupo, vamos fazer esse cursinho crescer, tá bom? Quero dizer para vocês muito obrigado por estarem até aqui, né? Uma boa noite a todos e a todas. O vídeo vai ficar aqui gravadinho e você pode reassisti-lo anotando as partes que você achou mais importante. Aquele abraço, fica com Deus e até!